Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Tudo bem com vocês? Sim. Já tomaram café? Não. Só depois. Só um leitinho, né? Pessoal, hoje nós temos mais um convidado ilustre, grande amigo nosso, professor Luiz Antônio Nascimento. Hoje acho que hoje é a nossa 10ª aula. 10ª aula, isso. Nossa 10ª aula do Direito à Cidade, Políticas Públicas, os ODS Manaus, né? Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho quem é o Luiz Antônio. Luiz Antônio vai estar conosco essa tarde, ministrando a aula O Papel da Gestão Pública e Suas Competências, Democracia e a Importância do Voto. Muito importante, hein? Luiz Antônio é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita. Também coordenou o CPEA, que é o Centro de Pesquisas e Estudos Agrários, fez parte da equipe interinstitucional e interdisciplinar do projeto de análise e avaliação dos projetos de reforma agrária do Estado de São Paulo, é mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, está doutorando, né? Está doutorando em História Social e também é professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas, a grande UFAM. Coordenou por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário o programa de regularização fundiária na Amazônia Legal. Esse programa era o Terra Legal. Assessorou o Salles na sua primeira coordenação aqui, né, no Amazonas, que é o Serviço de Ação e Reflexão, e hoje, antes era só Educação Social, hoje é Socioambiental, né? E também foi consultor do IBAMA. Então, nós temos aqui alguém que tem uma vasta experiência, né, nesse campo das ciências sociais, mas em especial na questão agrária. Então, é com muito carinho que a gente recebe o grande amigo Luiz Antônio. Eu já fui chegando, tomando café, entrando na porta, sou mais ou menos assim mesmo. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer sempre que o meu barato sempre foi, pra você ter ideia, eu costumo falar que eu sou um cara privilegiado, porque eu estava na antiga 7ª série do ginásio, quando eu tive aula com um professor, uma aula de História, e eu gostava muito das aulas de História. Ele era um professor substituto que veio substituir uma professora que ia embora. Essa história é muito louca. O meu irmão é 8 anos mais velho que eu, e ele falava muito dessa professora. E meu sonho era ter aula com essa professora de História. Quando eu cheguei na 7ª série, a professora tinha ido embora. E chegou um outro para ficar no lugar dela, o professor Cláudio, não esqueço ele. E aí as aulas do Cláudio eram muito boas, eu gostava, e eu fui comentar com ele sobre, achando que ele era historiador. E aí ele falou que não era historiador, que ele era sociólogo. E eu digo, o que é isso? E ele começou a me falar o que era, me trouxe folder, livro e tal. E aí eu comecei a encontrar ressonância na literatura que eu gostava de ler, literatura nacional e estrangeira. Encontrava nas ciências sociais, na sociologia, eu falei, eu quero ser sociólogo quando eu crescer. E em seguida eu tive uma aula com uma professora de geografia, e essa professora falava de uma geografia humana, naquilo que hoje a gente chamaria de populações tradicionais. Não tinha esse nome naquela época, mas ela falava, a geografia dela era uma geografia de gente, não era uma geografia de coisas, de geografia física, de moral, era de gente. E aí eu falei, é isso, juntou de novo aquilo que eu queria fazer.
Eu termino o ensino médio, trabalhava, era bancário, faço vestibular, entro numa universidade pública, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Marília. Muitos de vocês conhecem, provavelmente essa janela, essas portas vieram de lá, tá? Marilã, que é a Sasazaki, uma fábrica de janelas, portões, as biscoito Marilã, que a gente come bem de lá também. Eu fui estudar em Marília, comecei a trabalhar com fazer ciências sociais, trabalhar com questão agrária. O Movimento Sem Terra estava nascendo, eu fui para dentro de um acampamento do Movimento Sem Terra e acompanhar o processo de luta. E ali já foi minha formatura também. Terminei a graduação, faço um concurso público para ser professor na UFAM. Em abril de 92 eu virei professor daqui. E estou aqui desde então. E aí eu digo que eu sou privilegiado porque eu ainda sinto prazer, eu ainda sinto emoção, ainda me arrepio em sala de aula. Quer dizer, quem é o cara que tem o privilégio de ter escolhido a profissão, continuar nela 30 anos depois e continuar se sentindo prazer no que faz? Costumo brincar com meus alunos na UFAM e assim, o dia que eu entrar para eles, o dia que eu falar para eles, quero que vocês se lasquem, não quero saber de vocês, aí eu me aposento. Enquanto isso, eu vou continuar trabalhando. E aí, na universidade, eu fiz uma escolha que foi colocar a minha formação, colocar o meu saber, colocar a minha expertise à disposição dos movimentos sociais e populares. Vocês não vão encontrar eu preocupado em publicar artigo em revista científica qualificada, você vai me ver preocupado, muitos de vocês provavelmente já me viram, já ouviram, eu vi você na televisão dando uma entrevista, eu vi você... Eu estou sempre colocando esse meu saber, que é comprometido com as classes sociais e populares. Em que direção? Na direção que quando a gente fundou o SARES, qual era o sentido do SARES? Não sei se alguém conheceu o padre Cláudio, que era uma figuraça, não complicado. Ele dizia, qual é a nossa tarefa? É garantir, é contribuir para que as lideranças sociais e populares consigam fazer melhor o teu trabalho. E uma das tarefas nossas sempre é essa, em dizer para você, você não é o centro do mundo, você não é o último biscoito do pacote. Você será melhor se você compreender que você é um sujeito coletivo. Então, essa é uma das tarefas nossas, que é uma tarefa que eu tenho como educador popular. E em relação à questão da cidade e da moradia, eu sou suspeito para falar. Minha mãe brigava pela escola, lá nos anos 70, e ela infernizou tanto a vida dos gestores públicos que eles não tiveram o que fazer, não conseguiam mais resistir e tiveram que acolher minha mãe saiu vencedora, minha mãe, um grupo que ela coordenava, saiu vencedor e a escola saiu, a escola vai sair. E aí a forma que o prefeito de São Paulo encontrou, o prefeito de São Paulo encontrou para nos punir, para punir a minha mãe, foi construir a escola no nosso terreno. Eles desapropriaram a casa da minha mãe, minha tia, mais 2 ou 3, e construíram a escola lá. Para vocês terem ideia, essa escola foi construída tem mais de 40 anos atrás, 45 anos por aí. E eles construíram, vamos imaginar que eles desapropriaram essa área aqui toda, a nossa casa estava aqui. Eles construíram todo o complexo da escola até aqui, até o limite do terreno. As árvores que eu plantei, que eu brinquei na minha infância, estão lá até hoje. E eles achavam que eles iam nos deixar zangados, pelo contrário, a gente tem um maior orgulho disso. A escola está lá. Alguém ainda sugeriu recentemente que ela recebesse o nome da minha mãe que tem 99 anos, está saudável. A gente falou que não, do jeito que estava bom. Aí, estou dizendo isso porque quando eu fui para a universidade estudar, eu falei, eu era trabalhador, estudante trabalhador, fui para estudar, não tinha onde morar. O governo o governo Sarney, o plano cruzado estourou. Para você ter ideia, vamos imaginar alguém pagando um aluguel de R$400 no dinheiro de hoje, e no mês seguinte vai para 700, no outro mês vai para 800. Era mais ou menos isso que acontecia. Aí o plano cruzado estourou, a gente não tinha, eu morava numa pensão, estava no primeiro ano de faculdade, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí nós ocupamos 2 salas de aula, 40 alunos, e moramos dentro de 2 salas de aula durante 3 anos e meio. 40 estudantes durante 3 anos e meio. Cada estudante tinha um espaçozinho do tamanho disso aqui assim,
dividido por carteiras parecidas com essa, um do lado, mais do outro, e cada um se virava. E aí, por que a gente fez isso? Para garantir, para brigar, para que a universidade construísse moradia. A universidade dizia, a gente não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro? Tá bom, peraí. Nós fomos para dentro da Assembleia Legislativa, brigamos na Assembleia, nós conseguimos dinheiro. Mudamos a lei e conseguimos dinheiro. Ah, agora não temos terreno, a gente foi dentro da prefeitura, procurou a prefeitura, conseguimos terreno, está aqui o dinheiro, está na prefeitura. E hoje todos os campos da Unesp, que é uma das 3 universidades públicas paulistas, têm moradia estudantil. Então, assim, me parece que essa escolha que a gente faz, eu não sei, eu costumo brincar que a gente é escolhido, né? Nessas trajetórias. Então, hoje o que eu quero conversar um pouco com vocês é a gente pensar, eu trouxe esses slides só para eu não me perder muito, para eu não falar muito, a gente pensar um pouco, afinal de contas, o que a gente está falando quando a gente está dizendo de gestão pública, né? Quando a gente pega os manuais, pega os dicionários, né, os roteiros, os concursos públicos, a gente vai encontrar alguma coisa do tipo, o papel da gestão pública, ela deve estar baseada na competência, ser uma gestão democrática, e desculpa aqui, repetir democracia de novo, e a importância do voto, os senadores, os economistas, etc., eles vão insistir na ideia de que você precisa ter uma gestão que seja baseada nas competências, tem que ser uma gestão democrática, né? E aí quando você vai lá na competência, fulano de tal é doutor em economia, fulano de tal é doutor, pós-doutor em administração. Eu lembro uma vez que eu estava num seminário com a Prefeitura de Manaus e apresentaram um grupo de técnicos do setor de transporte da cidade. E apresentaram com louvor e distinção. Fulano fez especialização nos Estados Unidos, fulano fez especialização em Curitiba, melhor trânsito. Eu falei, bom, a gente tem um problema. O trânsito, um era engenheiro, o outro era arquiteto. Eu falei, sabe qual é o problema do trânsito de Manaus, da Secretaria de Trânsito? É que o trânsito não é feito de coisas deslocando de um lugar para o outro. O trânsito não é o carro que desloca de um lugar para o outro, o caminhão, a bicicleta, a carreta, a caixa de isopor. O trânsito é feito por pessoas que se deslocam por meio de coisas. Certo? O trânsito não é um carro, um caminhão. São pessoas que se deslocam por aquele meio. E aí você tem uma secretaria, uma secretaria de transporte, de trânsito, formada por engenheiro. Aí vocês não entendem de gente. Se você não entender quem são essas pessoas que estão fazendo o trânsito, você não vai conseguir coordenar o trânsito. Por exemplo, nós temos um problema estrutural no Amazonas. A maior parte de nós ou nasceu em Manaus, ou uma boa parte nasceu em cidades do interior. A maior parte da cidade do interior tem a rua da frente e a rua de trás. A gente, enquanto que você vai para, sei lá, Curitiba ou para João Pessoa, que tem um trânsito urbano há 100, 150 anos, nós vamos descobrir o que é trânsito urbano em Manaus nos anos 80, para final dos anos 80 para cá. No interior, menos ainda. E esse camarada sai desse lugar, ou mesmo de Manaus, mas sai desse lugar, e entra dentro do carro e vai dirigir. E aí é o caos que a gente conhece nessa cidade. Eu costumo brincar, no trânsito fluvial, todo mundo se entende. O navio de bandeira negra, a voadeira, o cara na caixa de isopor, ou num batelão, todo mundo se entende dentro do Rio Negro, dentro dos Solimões. Você não tem barco batendo em barco, voadeira batendo, todo mundo se entende. Mas no trânsito não. Então, se você não pensar, não basta você ser competente, mas é preciso que você pensar em pessoas que sejam formadas e que tenham competências específicas para cuidar do problema e, combinado com isso, tenham um compromisso para resolver esse problema. Essa semana eu cheguei, fui na sexta-feira de Presidente Figueiredo.
tenho uma memória fotográfica muito boa, eu consigo lembrar das pessoas que eu encontro, mas eu não lembro de nome. Eu sou terrível no guardar-nome das pessoas. Muito bem. É um senhor, que eu de longe ele me recebeu, identifiquei, sabia que conhecia, cumprimentei. Ele virou para mim e falou: eu tenho uma dívida, a gente tem uma dívida com o senhor impagável. Dívida comigo? Não me devendo nada não, estou assim. E ele na plenária ele foi contar do que eu tinha feito, quando eu fui coordenador do Terra Legal. E ele diz: eu quero agradecer muito. Eu falei: mas eu fiz o meu papel. Não, aquilo era papel do senhor não. Quando a gente ocupa espaços públicos, como você tem um mandato, ou quando você tem uma delegação para exercer aquele cargo, não basta você ser gestor, competente, ter competência institucional, mas você tem que ter clareza em que lugar que você está e a serviço de quem você está. Qual é o papel que você está fazendo ali? O que você está fazendo ali? Outro dia eu falava com um companheiro nosso que está no órgão federal aqui do Amazonas. Falei para ele, quando ele chegou, eu falei: deixa eu dar uma dica para você. Sai dessa sala. Sai dessa coisa. Tem um segundo, tem uma assistente, deixa ela cuidar dessa burocracia, sai daquele bem. Senão você vai ser devorado. Porque a dinâmica da gestão pública é uma dinâmica que te amarra, em especial a gestão pública, que atende ao interesse do povo. INCA, ICMBio, Secretaria de Ação Social, esses órgãos todos, eles são construídos, eles são amarrados de forma tal que o gestor não consegue trabalhar se ele ficar preso dentro daquela porcaria. Não, eu tenho que responder. Eu tive no MDA, no Terra Legal, eu recebia pelo menos 2 ou 3 ofícios por semana do Ministério Público Federal. Me pedindo informação, me pedindo satisfação, me pedindo isso, me pedindo aquilo. Eu pegava aquela porcaria e entregava para o Roberto, que era meu assistente falecido. Roberto, resolve isso. Eu não vou dar atenção para o Ministério Público. O projeto do Ministério Público Federal ali já era claro. O que a gente experimentou em 2016, 17, 18, 20 e tal, estava presente na ação do Ministério Público, que ele queria parar o programa Terra Legal. E como que ele para o programa Terra Legal? Prender na gestão. Estou dizendo isso para vocês entenderem que quando vocês vão atuar na luta por moradia, uma das tarefas políticas de vocês é garantir que o gestor que está tratando do problema, ele não fique sequestrado dentro da máquina. Né? Porque senão vocês não conseguem ser eleturados. Esse cara não vai conseguir. A gestão pública, lá nos manuais, né? O que é uma gestão pública? É a atividade que planeja, organiza, coordena, controla as políticas públicas. Isso é o que está no manual. Depois eu deixo para vocês, eu deixo a cópia para vocês. É só um roteiro para não me perder. O que a gente está chamando de competências? E aí eu estou provocando vocês a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui. Basta que se tenham servidores com habilidades necessárias para lidar equipes e tomar decisões? Que o argumento da competência é gente que seja capaz de ter habilidades e necessidade para lidar com grupos. Esse é o cara competente, o cara que sabe lidar, sabe coordenar. Eu pergunto, basta isso? Democracia. Qual o papel da democracia ao se pensar na gestão pública? Basta que, por exemplo, a gestão do secretário de moradia, Secretaria de Terras e Regularização Fundiária, sei lá o nome que a gente quiser, basta que ele seja democrático? Da gestão pública que temos para a gestão pública que queremos. Pensa um pouquinho comigo. O que vocês estão brigando por moradia? Vocês estão pensando numa cidade melhor. O que a gente precisa? Dino. O que a gente precisa? A gente precisa de gente competente do outro lado, porque esse é o argumento. Inclusive, quando a gente faz nos processos eleitorais, os candidatos se apresentam como sendo os caras que são competentes, que vão formar equipes competentes, né? Que vão nomear pessoas competentes, vai nomear o cara que é o cara que construiu o Plaza Mim. Então o cara não entende de cidade. Vai nomear o cara que coordenou o Terra Legal. Então o cara entende disso. Mas isso basta? Não basta.
Você precisa. Muitos são distantes de interlocução direto com os afetados ou com a sociedade. Exato. Um dos problemas é a distância. Tá? E o outro problema é, e aí eu quero chamar a atenção para vocês. O outro problema está em vocês, no sentido de vocês, eu estou pensando aqui como instrutor e como os militantes, quem está na rua, etc. Ou então, se eu colocar do meu lado, o problema está em nós. Em que medida que está em nós? Se eu não souber pedir, se eu não souber demandar, não, pode deixar. Não, porque tá se eu não próximo. souber demandar, eu não sei, o outro não sabe o que vai responder. Eu vou dar um exemplo que fica fácil para dizer isso que eu quero dizer. Vamos imaginar que uma criança, o teu filho, o teu neto chega lá e diz assim: pai, vô, eu preciso de 30 reais. Ele chegou da escola, preciso de 30 reais. Você me arruma 30 reais? Meu filho, agora eu não tenho, depois eu vejo isso, mas vô, aquele 30 reais, ele vai pegar 2, 3 vezes, vô, eu preciso de 30 reais. O moleque chega da escola de novo, vô, 30 reais, eu tenho outra coisa, não vou poder te dar esse dinheiro agora, vamos ver, vamos no mês que vem. Por quê? Porque você pediu 30 reais. Tá bom. Esse mesmo menino chega e diz assim: mãe, vô, hoje eu tive uma aula, o professor hoje estava empolgado, eu tive uma aula incrível. O senhor lembra aquela aula, aquela coisa de química, aquela equação? Então, o professor hoje me ensinou como que eu faço, eu aprendi, olha aqui, deixa eu mostrar para você. Ele vai lá e faz uma equação de química. E ele me mostrou um livro que tem um monte de exercícios, me mostrou um livro que tem um monte de orientações. Eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar química, quero estudar a água do Rio Negro, eu quero estudar isso, quero estudar aquilo. E é o seguinte, o livro tem um livro que custa 60 reais, eu tenho 30 que a mamãe me deu, que o vovô me deu, e eu preciso de mais 30 para comprar esse livro. Isso me arruma 30 reais? O que vai acontecer? Eu falo para arrepiar. Ou seja, não é o pedido, é como você pede. Para quê? Você tem que pedir de forma tal que o outro seja incapaz de dizer não. E para isso, para você pedir, demandar, reivindicar, você precisa ter clareza do que você quer. Queremos reforma urbana. Tá bom. Tem acordo, eu também quero. Eu quero um transporte público de qualidade, que seja avaliado pela sociedade e que receba pelo menos nota 7 todo final de semestre. Que a população avalie o transporte público e receba nota 7 pelo menos no final do semestre. Aí eu estou sendo claro o que eu quero. Ao invés de eu sair de uma perspectiva abstrata, eu quero um transporte público que desloque as pessoas com respeito, com dignidade, respeitando o estatuto da cidade, respeitando não sei o quê, e que a cada 6 meses a população avalie democraticamente e tenha nota pelo menos 7. E se não tiver nota 7, o secretário de transporte cai. Percebe como que você muda? Agora, para você chegar a essa formulação, é preciso que vocês, enquanto sociedade civil, enquanto grupos sociais, precisam sentar e pensar a cidade que a gente tem, pensar a gestão pública que a gente tem, para entender e chegar na gestão pública que a gente quer. O que eu tenho? O que eu quero? A gente concebeu lá, quando eu estava no Terra Legal, às vezes eu tinha a sensação de estar voando às cegas. Chegava no escritório, o pessoal da área técnica perguntava, mas aí numa reunião de planejamento, conversando com outros colegas coordenadores, ao modo deles, eles diziam a mesma coisa. Eu falei, cara, olha só, eu formulei essa ideia num voo, eu embarquei, quando eu olho para a cabine, a porta do piloto lá estava aberta, e eu vejo, o que a gente enxerga lá na cabine do avião? Um painel. E o que tem naquele painel? Mais do que os botões, que é para poder fazer as coisas, tem um monte de informações. E com base naquelas informações, o piloto consegue voar. Acende uma luz, apaga uma luz, acende o motor, apaga o motor. Aí o que eu cheguei lá e propus ao ministro na época, que a gente conseguiu topar?
a gente precisa ter um painel à vista. Porque quando eu venho para cá no carro, ou eu venho de bicicleta, ou eu venho no Uber, eu tenho um painel, eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. E aí eu consigo tomar decisões. Então o que eu preciso fazer? É preciso que a gente tenha um painel à vista. Esse painel pode ser no pano, pode ser no cartolina, seja onde for. Mas é preciso que as comunidades, a sociedade, o lugar precisa ter um painel à vista para enxergar como que está o status daquela situação, daquele problema naquele momento. Às vezes eu chego numa comunidade e digo, quantos vocês são? Ah, não sei. Quantas crianças tem? Não sei. Quantos idosos? Não sei. Bom, se você não sabe, você não consegue formular a proposta. Você não consegue, por exemplo, chegar lá com a Secretaria de Saúde e dizer, olha, eu tenho na minha comunidade 75 crianças com faixa etária de 0 a 5 anos, e eu mapeei, essas crianças estão sem vacina, tem 30% que não tem cobertura vacinal de sarampo, de cachumba, de catapora. Eu preciso que vocês organizem uma ação lá na minha comunidade para vacinar essas crianças. Professor, nós apresentamos aqui ontem para a turma um mapa de conflitos urbanos fundiários, né, que nós construímos coletivamente, né, tentando ser esse painel mostrando para o Estado, né, prefeitura, poder público, dizendo, olha, é necessário atuar nesses... Perfeito, é isso, mapear, que você enxerga, e quanto mais você puder, tem uma plataforma bem interessante também, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, que você vai colocando os conflitos, né? Agora mesmo nós estamos indo para fazer um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dessa vez a gente fez uma escolha diferente. O grupo que eu faço parte, ao invés de a gente assumir, como eu assumi em nome do grupo, uma função dentro do governo, a gente ficou do lado de fora e vamos atuar por dentro da universidade, fazendo termos de cooperação técnica com o governo. A gente acha que consegue responder mais e melhor e mais rapidamente, sem aquelas tutelas que a gente tem da máquina pública. Né? E aí nós vamos agora para o sul do Amazonas identificar onde tem demanda de populações tradicionais, conflitos de demanda de populações tradicionais, para entregar para a unidade e dizer, está aqui o problema, você tem que entrar aqui e fazer isso. Quer dizer, nessa direção, faz o diagnóstico e apresenta o prognóstico, o que tem que fazer. Então, quando você consegue fazer tem essa clareza do painel e do planejamento, você consegue fazer uma conversa melhor com o teu gestor. Né? Então, quando você pensar em sentar com sei lá, secretário de saúde ou secretário de transportes, o movimento de moradia, o Habitat quer sentar com a prefeitura para conversar sobre tal pauta. É preciso colocar no requerimento, queremos que a prefeitura apresente nessa reunião informações sobre A, B, C, D, E, F, G, H. Informações que deverão ser disponibilizadas para os participantes. Então você diz para o prefeito, diz para o secretário o que você quer. Quero conversar sobre isso e eu quero informações sobre isso. Claro, fica à vontade de todos vocês para nos ter uma pergunta. Bom, boa tarde, a gente já se conhece da FAM. Isso. Gravei lá, filosofia. Então, professor, os governos, quando o senhor discordar da minha colocação, o senhor pode falar, mas para isso o senhor fala que a gente teve que abrir mão de parte do nosso direito natural para poder sobreviver. Então, a partir daí começa esses problemas. Então, os governos, eles não são criados para atender aos interesses da população. Eles são criados para defender os interesses dos ricos, das grandes corporações, do grande capitalismo. Tá? E esses ricos criam os aparatos policiais, mas se você for reivindicar, você vai rodar na porrada mesmo, vai ser preso. Certo? Então, isso não é fácil. O governo, ainda bem que nós temos um presidente como o Lula, que são muito poucos pessoas que fizeram o seu tipo de gestão compromissada. O presidente Lula que tem uma gestão voltada para o povo, certo? Mas são muito poucos, diante da grande maioria
que apenas defende os interesses dos ricos. Tá? Então, a sua colocação na questão da organização popular é muito importante, certo? A gente vem discutindo aqui, essa já é a 10ª aula, então desde a primeira a gente vem discutindo essa forma de organização, certo? E aí, quem resolve, a gente já tratou disso, pelo menos eu fiz essa colocação, quem resolve os problemas de um povo não é empresário até ajuda, que dá um emprego, não é governos, tá? Quem resolve o problema de um povo é o seu próprio povo, desde que este esteja organizado, politizado, certo? E aí sim, se fortalece, etc. e tal, e acontece exatamente tudo isso que o senhor falou, que o Dilma falou, que a gente precisa ter todo esse diagnóstico, né? Você falou uma coisa extremamente importante, que tem me preocupado na alma. Eu faço política desde que eu me entendo por gente. 6, 7 anos de idade, eu já estava falando dentro de ônibus, já estava conversando, explicando as coisas, coisa muito louca. A gente nunca teve uma participação popular nos congressos, nos parlamentos, mulheres trans, mulheres negras, gays, mulheres periféricas, né? É incrível isso, né? Mas aí o que está acontecendo? Não é um problema desse parlamentar ou desse, mas o que acontece? Você tem uma extrema-direita, que é a força política desse empresariado, dessa burguesia que você acabou de descrever, que tem criado armadilhas dentro do parlamento. Se vocês acompanharam a discussão ontem, anteontem no Congresso, em relação, por exemplo, à derrubada da lei que garante o casamento entre homossexuais. Foi a discussão da Hilton com o pastor? Por exemplo, aquela coisa. Aquilo ali, aquela mulher é poderosíssima, eu tenho uma admiração incrível por ela, mas aquilo ali, o que a gente está fazendo? A gente está caindo na armadilha da extrema-direita. Então a extrema-direita tem jogado uma série de armadilhas e a gente tem caído e tem gastado toda a nossa energia, e energia, quando eu falo, é de existência, né, de alma, né? Eu imagino que as pessoas saiam dali do Congresso no final do dia moídos. Para fazer o que mesmo? O que tem de resultado? O que está me parecendo é que tem faltado, nessa base popular que assumiu mandatos, tem faltado formação política. Eles têm prestígio, têm representatividade, têm voto, mas falta a formação política. Vou dar um exemplo. O Ivan Valente, que é do PV, do PSOL, ele foi um dos deputados paulistas mais importantes, ele quase não consegue se reeleger, né? Quando você pega a pauta do Ivan Valente, não é essa pauta que dá mídia. Aí alguém falou, não, Luiz, tem que entender que hoje em dia tem que ter engajamento, tem que dizer o quê. Daqui a pouco a gente tem a eleição de novo. E a minha preocupação é que essas agendas não deem conta de resolver os problemas, de encarar os problemas efetivos da sociedade. Ontem, anteontem, e eu não quero fugir da discussão, eu só estou trazendo para a gente pensar junto, porque tem toda uma implicação com a questão da gestão pública. Tem uma moçada jovem, ativos, militantes dos movimentos negros, estou colocando plural, que essa semana estava reclamando. Tem um lugar lá no Rio de Janeiro, chamado Pedra do Sal. É um lugar que o pessoal estava fazendo uma obra, fazendo uma reforma, e acharam um sítio arqueológico, que era onde, fica na costa, perto do mar, onde chegavam as pessoas escravizadas e elas eram dali embarcadas, etc. Encontraram um sítio arqueológico riquíssimo e foi feito foi urbanizado, foi, enfim, transformado em uma espécie de museu aberto. E ali, durante alguns últimos anos, era um ponte
da negrada. Só entrar lá, encontrar, ouvir música e tal. E aí alguém pega um vídeo, essa semana agora, que tinha, sei lá, umas 150, 200 pessoas, todas jovens, dançando, né, numa black music, em Passo Marcado, e a reclamação qual era? Era que aquele lugar, que era um lugar de negros, estava sendo embranquiçado. Afinal de contas, mais da metade daqueles jovens que estavam ali brincando, dançando, não eram negros, eram brancos. E aí a reclamação era, olha, estão embranquiçando, estão se apropriando do espaço que é negro. O que a gente quer com isso? O que eu quero? Eu quero criar guetos? Aí eu respondi para uma colega jornalista, falei, olha, eu não estou preocupado com isso. Eu estou querendo construir formas de enfrentar racismo. Eu acho que quando tem brancos e negros jovens dançando, é uma forma de expropriar o racismo naquelas pessoas negras que estão ali. É uma forma de você fazer uma educação cultural, racial com essa molecada branca e negra. Eu quero depois dali que essa molecada saia juntos, a gente possa ir para a rua, reivindicar creche para as crianças. É isso que para mim é imprescindível. Né? Eu quero ir para dentro da escola, meter o pé na porta da escola e meter o dedo no nariz dos meus colegas professores e discutir com eles com clareza, com muita dureza, as práticas racistas que os professores têm na escola, na educação infantil. Primeira experiência, quem aqui é negro sabe, primeira experiência racista que a gente tem é na escola, com o professor, com a professora. Eu não estou preocupado se no baile tem branco, se tem preto, se é azul, se é amarelo. Mas quando a gente começa a cair nessas esparrelas, nessas armadilhas que eu tenho chamado de identitarismo, uma coisa é você lutar e garantir as identidades, fundamental na sociedade democrática. Mas as identidades não podem suplantar, ou não deveria suplantar, a classe. Ontem eu falava com um grupo de colegas, não se fala mais em classe social, não se fala mais em capitalismo. Agora é um identitarismo raso, né? Aí com o identitarismo, e a ideia de que todo mundo tem a sua identidade, nós temos aqui 30 pessoas e 30 identidades. Então cada um vai brigar pelo teu umbigo, pela tua agenda, pela tua identidade, cada um vai reivindicar o teu respeito, o teu lugar de fala, e a moradia não sai, a creche não sai, o transporte público não sai, o enfrentamento da violência policial não sai. Mas professor, deixa eu só explicar tudo isso aí, mas no meu ver, né, que eu analisei aí a sua explicação toda da gestão pública, competência e democracia, seria muito favorável, né, que o Brasil não tivesse muitos partidos, porque o Brasil é o país que mais tem partido político no mundo. Se fosse um tema, eu vou pedir licença para vocês, eu vou pedir 5 minutos para ajudar você a gente pensar nisso. Quando nós estávamos na Constituinte de 88, até metade do jogo, digamos assim, se a gente pensar num jogo de 2 tempos de 45 minutos, até metade do jogo, toda a discussão no item de organização política do Brasil, tudo estava caminhando na direção de um país parlamentarista, como uma estratégia para enfrentar as crises políticas, etc, etc. Na retomada dos trabalhos, as elites brasileiras do campo e da cidade perceberam que estavam sendo traturadas, e ali nasce a figura que a gente conhece hoje como Centrão. O Centrão nasce ali na Constituinte de 88. E eles começam a fazer uma série de movimentos, retirando um conjunto de direitos que já estavam garantidos, ou mudando, colocando cerca de Jurubebe em direito, né? Que estavam avançando. Quando eu falo no caso da política, mas não foi só política, as conquistas sociais também. E aí, quando termina a Constituição, e havia uma pressão social, uma pressão grande para que a Constituinte
encerrasse os seus trabalhos em 88, mais de um ano que estava trabalhando com isso, o que acontece? O Centrão consegue fazer uma mudança de cartas e vota e aprova a forma de governo presidencialista. E a gente não teve tempo de fazer a reforma, de voltar e corrigir aquela estrutura que estava parlamentarista. Tá. E aí o que se aprova na Constituinte, lá na Constituição? Uma disposição transitória dizendo o seguinte: olha, daqui a no máximo 5 anos nós vamos fazer uma consulta, fazer um plebiscito à sociedade, perguntar à sociedade se ela quer presidencialismo ou parlamentarismo, ou se ela quer república ou monarquia. Isso foi em 88, nós fizemos as eleições em 89, elegemos o Parlamento Brasileiro em 89, presta atenção, elegemos o Parlamento em 89. 4 anos depois, nós temos uma segunda eleição, fazemos um segundo mandato, segundo parlamento, e aí em 92 a gente faz o plebiscito. Os deputados aprenderam aqui que eles tinham muito poder. O Collor não entendeu e tentou enfrentar esse poder parlamentar, por isso que ele caiu. Não caiu por causa da corrupção. Foi bobagem. Ele caiu porque ele não conseguiu entender a força que o parlamento tinha conseguido. Elege-se, em seguida do Collor, o Fernando Henrique, assume Sarney e depois Fernando Henrique, né? E aí você vai ter todos os presidentes precisando sentar e compor com o parlamento, porque o desenho do regime político brasileiro é parlamentarista. Só que os parlamentares, porque quando passou o plebiscito em 92, o regime de governo era república e a forma de governo era presidencialismo, era preciso reformar a Constituição no teu item político para devolver o equilíbrio entre as três forças. Como isso não aconteceu, você empoderou sobremaneira o parlamento. E aí cada cacique criou o seu partido político para negociar e para fazer barganha com o presidente que estiver no plano. A única chance de a gente reverter isso, porque veja, quem está no poder não vai querer cortar na própria cara. A única chance que a gente tem para fazer isso é convocando para construir mobilização popular, que eu acho pouco provável nesse momento, que seria construir uma mobilização popular e propor uma reforma constitucional do Parlamento brasileiro. Mudar as regras que tirar o poder, para que aí a gente diz, o Centrão, o Lira, não sei o quê. Esses sujeitos são cartas de baralho que são jogadas, como era antes o Cunha, como era antes fulano, ciclano. Mas o problema está na estrutura da Constituição brasileira, que não tira, que não dá ao presidente autonomia. Alguns vão dizer que o presidente é quase uma rainha da Inglaterra, né? Porque ele tem uma pouquíssima possibilidade de governar sem sofrer. Por isso que o Lula tem que fazer acordos. A gente fica bravo, fica magoado, fica querendo chutar o pau da barraca, mas ou ele faz acordo ou ele não governa. E não é só ele, todos eles que não fizeram acordo caíram. Não é à toa que o Dilma caiu, não é à toa que o Collor caiu. Não fizeram acordo. Na verdade, não era sobre esse tema específico, era o anterior. Sobre a questão da votação, né? Está acontecendo. E você pegou como exemplo isso, sobre a união, né? Casamento homoafetivo. É só para contribuir na reflexão no seguinte: tem pautas que estão voltando que nós já tínhamos conquistado, direitos que nós já tínhamos conquistado. E isso, a nível federal, a nível estadual, municipal, algumas políticas a gente já tinha avançado alguns centímetros, né? Então, assim, no meu ver, são propostas para serem discutidas que, na verdade, é como se fosse uma cortina de fumaça. Porque enquanto isso está na mídia, né, ou os parlamentares se ocupando
dessas pautas, está deixando de discutir pautas muito mais importantes que precisam ser avançadas. Então, se a gente não fizer também essa análise, né, e também cobrar dos parlamentares, você falou, a questão de ir para o debate, daí para a discussão de uma forma mais aprofundada. Não é porque o cara ganhou, né, uma eleição, isso não quer dizer que ele tem um conhecimento amplo e profundo sobre vários temas diversos que são necessários para você estar no debate. Né? Então a gente percebe essa cortina de fumaça e é lamentável. Imagina você, com toda aquela repercussão daquele debate, se as 2 ou 3 deputadas e deputado, o pastor Henrique, mais não sei quem, imagina se eles terminam aquela conversa, naquela gritaria, naquela fala, eles fizessem, vou usar uma expressão que a molecada usa muito nas redes sociais, desse uma invertida, que era, você está dizendo que você defende a família, que você defende as crianças? Legal! Eu tenho uma proposta aqui de aumentar vagas em creches, construir 100 mil vagas em creche nos próximos 12 meses. Assina aqui comigo. Você defende criança? Você é contra a política de aborto? Ok, legal. A gente precisa de creches. Percebe? Quer dizer, é isso que a gente precisa ter clareza. E isso tem a ver com formação política. Agora, a formação política não se dá no TikTok, embora você possa usar o TikTok como uma ferramenta. A formação política se dá aqui, né? Se dá nas atividades do SARES, dos movimentos sociais de bairro, etc. Você tem uma espécie de troca. Os parlamentares, chamados parlamentares conservadores, extrema-direita, não centro-direita, eles foram submetidos a uma barganha. Eu apoio o teu mandato, eu apoio a tua candidatura, a tua pauta de comportamento, não quero saber dela, não tenho interesse nela, mas eu apoio, com uma condição, que você vote na minha agenda, você vote na minha pauta econômica. É disso que se trata. Então, essa bancada fundamentalista, neopentecostal ou não, essa bancada fundamentalista, porque seria muita ingenuidade a gente achar que são só, aspas, os evangélicos. Não, você tem católicos, você tem grupos fundamentalistas cristãos de modo geral, que tiveram as suas campanhas eleitorais bancadas pela XP, pela bancada pelo Itaú, bancada pelo Bradesco. E essas caras vão defender e vão apoiar pelo agronegócio, pela indústria farmacêutica. Então a troca é essa. Eu apoio você vai ser eleito deputado e você vai votar na nossa bancada, nas nossas pautas. E às vezes, para que a gente possa ter uma discussão e defender a minha pauta, eu preciso jogar a cortina de fumaça nas bandeiras fundamentalistas, que elas têm um grau de repercussão muito poderoso e que mobiliza muita gente. Eu sou professor há 32 anos na universidade. Eu sei a quantidade de meninos, de jovens mulheres, e algumas nem tão jovens, mas mulheres, que praticaram aborto pela universidade. Sabe como a fulana sumiu, fica 3 semanas fora, me traz um atestado médico da clínica fulana de tal, do hospital fulano de tal, ela foi fazer aborto. Aí volta com pedra no rim, volta com pedra na vesícula, com infecção urinária. Tem um monte de atestados médicos que a gente sabe que fulano de tal estava grávida e fez o aborto. Mas eram jovens, mulheres de classe média que pagaram a clínica. Foi simples para essa mulher fazer aborto? Claro que não foi. Foi fácil para essa mulher tomar essa decisão? Claro que não foi. Mas ela não correu risco nem de ser presa e nem de morrer. Ou o risco de morte foi quase zero num hospital. Já as outras meninas, que também são minhas alunas, eu perdi umas 2 ou 3 nos últimos 10 anos. Que morreram. Elas estavam na mesma condição das outras.
Uma foi para o hospital e as duas enfrentaram o mesmo dilema, que é a gravidez. Indesejada, ou daquela condição, naquele momento indesejada. Por exemplo, eu tenho umas duas que hoje já passaram, fizeram a graduação há 10, 15 anos atrás, hoje tem 2, 3 filhos. Então, naquele momento, ela fez teve que fazer uma escolha, digamos assim, que parece que é fácil, ela fez uma escolha. Mas o que eu quero dizer é que quando você traz essa pauta, ela é tão sensível e tão poderosa, que você neutraliza qualquer outra discussão. O desafio das candidaturas, dos mandatos populares, é não se deixar emparedar por essa agenda. E aí, quando a gente fala do voto, o papel do voto, a gente tem uma ilusão. Você sabe como é que eu consigo ser eleito prefeito, vereador, por exemplo, em Manaus? Alguém sabe como é que faz a conta para ser eleito? Então vamos pelo mais simples. Se nós aqui formos escolher o representante de classe, e eu e o Dino formos candidatos, quem vota no Dino? Fulano, 1, 2, 3, 4, 5. O outro, no Luiz, 1, 2. O Dino ganhou. Ponto. É assim que a eleição, que a gente chama eleição direta e universal. O voto universal. Na eleição para a prefeitura, para os mandatos eletivos, legislativos, para vereador, deputado estadual, deputado federal. Senador é outra coisa, mas vereador, deputado estadual, deputado federal, como é que você faz? Você tem um número de eleitores daquele, vou falar de Manaus, você tem um número de eleitores em Manaus, 1.700.000 votos, eleitores mais ou menos. Aí você, não é tudo isso não, 1.200.000 votos, não me lembro, Manaus, mais ou menos isso. Você pega o número de eleitores, vamos pensar eleição para vereador em Manaus, você pega o número de eleitores que estão cadastrados no TRE, no Regional Eleitoral, e divide pelo número de cadeiras. Quantas vagas tem na Câmara Municipal? São 24? 43. Tá. Então você pega 1.300.000 dividido por 43, você vai ter aí quantos? 1 milhão e tal dividido por 4, 300.000 votos aproximadamente, talvez um pouco menos. E esse 300.000 votos é o que a gente chama de quociente eleitoral. Então, para que um partido eleja um deputado, e quem elege, você vota no partido. E aí, de novo, vem aquilo que você falava. Então, para um partido eleger, para um primeiro cara ser eleito, o partido precisa alcançar o quociente eleitoral. Ou o partido ou a coligação. O total de votos daquela coligação precisa ter quociente eleitoral, por exemplo, 300.000 votos. Então você tem 3, 4 partidos. Tiveram 300.000 votos, 310.000 votos, tiveram. Então quem foi mais votado aqui na coligação? O João da Silva, que teve 75.000 votos. Ele teve 75.000. Mas o partido ou a coligação alcançou o quociente eleitoral e faz uma vaga. O outro partido, por exemplo, o cara teve, isso aconteceu muito com o PT até alguns anos, até umas eleições passadas, antes de ele fazer composições. Vamos pegar o segundo grupo. Tem uma coligação de 3 partidos, fizeram 300.000 votos. O mais votado dentro da coligação fez 75.000 votos, está eleito. Um segundo partido disputou a eleição sozinho. O candidato deles ganhou 250.000 votos. Mas alcançou os 300.000? Não, ele não está eleito. Porque ele não alcançou o quociente eleitoral. A eleição agora para deputado federal, o Zé Ricardo foi um dos candidatos melhor votados, 85.000 votos. Mas a coligação, a frente que ele fazia parte, não alcançou os 100 e tantos mil votos, por isso que ele não foi eleito. Por isso você vai ter deputado federal com 50.000 votos eleito
e o Zé Ricardo teve 85 mil votos e não foi eleito, porque o partido ou a coligação não alcançou o quociente eleitoral. Já para eleições majoritárias, que a gente fala, prefeito, governador, senador e presidente da República, essa lógica não vale. Vale o voto direto. Não faz essa conta. Mas para o mandato, faz essa conta. Daí a importância do voto, de você não só você votar, mas você chamar as pessoas para votar naquele projeto que você defende. Ah, a eleição está aí, mas o meu primo vai ser candidato. O teu primo vai defender a tua agenda? Não, ele é lá da igreja, ele é lá da associação dos moradores. Aí você vai lá e vota nele, achando que teu voto... é só um voto, sim. E você não vota para cá. Então aquela força política você não vai ser capaz de eleger. Aí eu estou perguntando aqui, o voto é a forma legítima para escolher os políticos que nos representam. Mas não basta votar, é preciso adotar um modo ético e responsável da escolha de políticos. Que é isso. Eu adoro você é meu amigo pra caramba. Mas eu sou contra o aborto e você defende o aborto, então eu não vou votar em você. Olha, adoro você é um cara super legal, mas você defende a reforma agrária, eu sou contra a reforma agrária, então eu não vou votar em você. Você não pode, o voto não é uma relação pessoal tua com o teu eleitor, com o teu candidato. O voto deve ser uma relação entre o que você defende, as pautas que você defende, com um representante que vai defender as tuas pautas. É muito comum no Brasil, que é um erro, mas é muito comum. O cara ele vota, por exemplo, no Davi Almeida, prefeito, que é de uma linha política, ideológica e partidária, e vota no Valdemir José, que é de uma outra linha. Aí você tem um prefeito, e se os dois estão eleitos, você tem o prefeito eleito e você tem um vereador que faz oposição ao teu prefeito. Sabe aquela figura dos dois burros amarrados numa corda, um puxando o pescoço do outro e o feno no chão, nenhum dos dois come? É isso que você faz. Então quando você vota, você tem que votar. Primeiro, a tua escolha tem que ser pessoal. Você e a tua consciência. Baseado numa lógica ética e da responsabilidade. Eu costumo dizer sempre assim, a cidade vai ser melhor para mim quanto melhor for uma criança. Quanto melhor a cidade for para essa criança que está no colo da mãe dela ali, melhor a cidade vai ser para mim. Agora, a minha cidade que eu quero, a melhor cidade que eu quero, não vai ser necessariamente melhor para ela. A posição política, a posição econômica, a posição social que eu ocupo, eu sou um servidor público concursado, eu tenho casa própria, eu tenho só uma filha. Então, esse meu lugar, a eleição do Serafim, Amazonino, Arthur Neto e Davi Almeida, mudou nada ou quase nada a minha vida. Porque eu estou numa posição que eu já encontrei um veio, digamos assim, um caminho, que eu já estou acomodado, já estou confortável, eu tenho casa própria. Então, agora, o que eu quero? Eu quero uma cidade para resolver o meu problema, eu não preciso nem votar. Mas eu quero uma cidade que resolva o problema da moradia, então eu vou votar numa candidatura que defenda uma política pública forte de moradia. Eu quero uma cidade que defenda uma política forte de urbanismo e de acolhimento. Então, é isso que eu preciso basear a minha prática. Eu não posso votar no meu umbigo, eu não posso votar pela minha consciência religiosa, ou não deveria votar pela minha consciência religiosa. Por quê? Porque a igreja, ela tem uma lógica que é diferente da sociedade. Então, quando eu penso quando eu falo da escolha do representante, quer dizer, como é que eu faço isso? Quando eu penso no controle social, para além do ato de votar, e aí tem uma discussão importante, para além de votar, eu preciso
os cidadãos podem e devem avaliar e fiscalizar os políticos eleitos e os gestores públicos. Teve um vereador na semana passada, o Bessa, que está defendendo, não sei se vocês têm acompanhado, a legislação atual diz que as empresas de ônibus devem trocar os ônibus a partir do 7º ano de vida. Por que você tem que trocar o ônibus depois de 7 anos? Porque esse ônibus vai levar 7 anos de peia, subindo e descendo barranco, subindo e descendo rua, com capacidade máxima dentro, mais da metade do teu tempo com capacidade máxima. Esse ônibus vai, a tua vida útil vai para casa da bica. Então a cada 7 anos você tem que trocar. A lei diz isso. E para garantir que as empresas de ônibus troquem, lá na composição da passagem de ônibus, está lá presente um valor, um peso, lá, quando você compõe a passagem, alguns centavos do valor que você paga, vai para fazer o caixa para a empresa comprar o ônibus. Quando o vereador chega lá e diz, não, coitada da empresa, ela tem que trocar esse ônibus, custa caro para ela. Ou ele é um idiota ou ele acha que eu sou idiota. Ele acha que o senhor é idiota. É? Eu sou idiota. Uma parte de nós somos idiotas. Porque a gente vai pensar assim, né? Não, coitado, é verdade. O empresário vai ter que comprar do bolso dele. Não é o dinheiro que você está pagando. E a população entende que o empresário é o coitado. Exato, ela entende. Por que ela entende? Por quê? Quem que bancou a campanha desse vereador? Quem bancou a campanha dos outros vereadores? E quem banca os veículos de comunicações que fazem essa notícia? Aí ele vai emprenhando o teu ouvido, né? Você vai emprenhando. E você começa a achar que durante a pandemia, ficou claro aquilo que a gente passou quase 200 anos. A sociologia passou 150 anos dizendo que quem produz riqueza é o trabalhador. A gente passou 150 anos falando, a sociologia passou, quem produz a riqueza é o trabalhador. Não, é o empresário, o que aconteceu? Parou todo mundo, o trabalhador não foi para a fábrica, o que os empresários fizeram? Foram para a rua pedir para ele voltar a trabalhar. Porque o patrão, ele tem a máquina, ele tem o prédio, a fábrica, ele tem a matéria-prima, ele tem o capital, o básico, claro, mas ele não tem força de trabalho. É a força do trabalho, quase como de forma mágica, produz a riqueza, que é o trabalho, a equação do trabalho. Aí o que os capitalistas fazem o tempo todo? Tentam nos convencer de que o patrão é o grande cara que nos emprega, etc, etc. Bom, então como é que eu faço para vigiar e fiscalizar o serviço público? Primeira coisa deles, né? Agora, 2 meses atrás, a Assembleia Legislativa votou o PPA, o Plano Plurianual, o orçamento do Estado. O governador, ele é executor, assim como o prefeito, assim como o presidente. Quem faz o orçamento, eu vou usar uma linguagem fácil. Você tem o pai, você tem os filhos, as filhas, e tem a mulher na casa. Quem faz a compra da semana, do mês, quem organiza essa parte do trabalho é a mãe ou o pai, não importa. Vou falar que seja a mãe. O cara pega lá o dinheiro, a mãe falou, Zé, fulano, me dê aqui o dinheiro, bota aqui. Ela olha para a quantidade de dinheiro que ela tem e ela planeja o que ela vai comprar. Na feira, no supermercado, na taberna e tal. Quando ela volta de lá que está mais caro, ela fala para ela, olha, moçada, eu preciso de mais dinheiro porque isso aqui não deu. Ou eu reduzo a quantidade, mas mãe, não tem mais pão? Não tem mais pão, porque é o que eu tinha. Ou então ela aumenta o repasse lá dos trabalhadores da casa. Na prefeitura é a mesma coisa, no governo do estado é a mesma coisa. O governo é executor, mas quem diz quanto vai gastar e onde vai gastar são os deputados estaduais, no caso do governo do estado, ou os vereadores, no caso do município. Aquela deputada que ficou famosa aí com a história da capivara, a Jonadá, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa estava votando o orçamento do governo do estado. E onde ela estava? Fazendo um turismo,
passeando de barco, mas num cruzeiro, com não sei com quem, Wesley Safadão. Essa mulher foi eleita para fazer. Aí você diz assim, tá bom, você defende os animaizinhos, né? Cadê a tua. O que você botou lá no orçamento? Não tem dinheiro para o hospital. Mas foi só a área de mulher que faltou ou teve os homens que faltavam também? Não, né? Nesse caso só ela. É incrível, faltou. professor, assim, eu vejo, teve uma deputada, uma prefeita aí fora, que mandou derrubar a casa, Sim. caiu de pau em cima da prefeita. O cidadão que corrompeu lá, onde o vereador jogou pela janela, foi afastado, já voltou. Ninguém falou tanto estadalhaço, entendeu? Então, assim, não é só uma questão de gênero, tá? Eu penso assim, também não sou assessora da Joana, Sim. não tenho contato com ela. Mas, assim, hoje ela está grávida, né? Ela está grávida pela segunda vez, tem um filho especial, entendeu? Eu sei que a gente está entrando no mérito do orçamento. Isso. Mas quando o senhor falou da pessoa, me deu essa defesa, porque como mulher, como mãe que sou, a gente tem o lado mais humano, né? Não todas as mulheres, que a grande maioria se ataca, mas eu penso desse lado. Então, assim, lamento muito por ela não estar, né? Mas eu acho que se ela faltou e se todos os outros compareceram, eu acho muito bom. Mas se outra situação, se os outros ou os homens faltarem, que são pouquíssimas mulheres, se eu não me engano, são 4 mulheres que pegam porrada todo dia. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de assistir, e tem deputado ali que eu lhe falo com sinceridade, que eu sendo mulher deputada, eu não sei se eu teria tanta diplomacia não, né? São agressivos mesmo, criticam, jogam baixo com elas, né? Então, eu vejo assim, sou nada contra a sua posição, a sua colocação, mas nesse momento assim, eu defendo a Joana d'Arc, ela nunca nem vai saber que eu fiz isso, né? Mas por essa questão, que ela está grávida, ela tem um filho especial. Olha só, vamos por partes. Primeiro, acho que é extremamente importante essa tua fala, né? Para nos lembrar, que eu acabei de falar ali na hora que a gente está tomando café, que a gente toma consciência de um fenômeno com muita facilidade. Tomar consciência é fácil. Mudar de comportamento em relação àquele fenômeno, às vezes é uma geração ou duas, né? Exemplo, AIDS. Você pergunta para a molecada, todo mundo sabe o que é AIDS, todo mundo sabe como contrai, e todo mundo sabe como fazer para reduzir o risco. Aí você pergunta para a molecada, você transou no último mês? Transei. Quantas vezes? 5. Quantas você usou camisinha? Nenhuma. 1, 2. Ou seja, tomou consciência, mas não mudou de comportamento. Em relação ao machismo e as formas mais plurais desse machismo, pode estar presente também na fala do professor, né? No caso específico da deputada, e aí eu não preciso jurar, mas a minha crítica é que uma parlamentar, ou um parlamentar, ou parlamentares, no caso é ela, porque foi ela especificamente que fez, ela estava ausente num momento crucial do parlamento estadual. Então, quando eu falo da ideia de fiscalizar, peraí, você foi eleita para fazer duas coisas. Você foi eleita para fazer lei, e uma delas, a lei principal anual é a lei de orçamento, e a segunda, fiscalizar o cumprimento da lei. E no dia de votar a lei, você estava ausente porque você foi dar um rolê de passeio? Não, você vai levar porrada. Porque você não foi paga, você não está aqui para fazer isso. Você está aqui para cumprir o que eu espero que você cumpra. Aí é o cidadão que está dizendo. E vale para todo mundo, né? Vale para o deputado que estava ausente. Por exemplo, anteontem tinha uma discussão lá em Brasília. O deputado de extrema direita, ele não foi votar na pauta, ele não foi sepultar o pai, porque ele queria votar na pauta dele, né? Está todo mundo pegando no pé dele porque ele não foi sepultar o pai. E se ele fosse? E se ele tivesse ido, teriam pego no pé dele porque ele foi. No caso específico do luto, eu não consigo imaginar. Eu tinha 1000 broncas com meu pai, mas eu não consigo imaginar quando meu pai ficou doente para me ligar. Eu peguei o avião e fui lá.
não consigo imaginar, porque essa ideia de sepultar não é o morto está morto, morreu. Mas Era o direito que ele tinha, né? além do direito, veja, todo mundo que já passou por isso sabe, a tua presença no ato, no velório, não é com o outro, é quase com quem está vivo. Então eu fico imaginando, morre alguém, o cara não veio porque ele tinha uma outra coisa mais importante. Uma coisa é ele não ter vindo porque não tem dinheiro. Uma coisa é ele não ter vindo porque o patrão não autorizou, embora a lei o proteja. E ele eu não vou brigar com o meu patrão, senão me manda embora. Entendo. Entendo também que se ele está numa missão, ele não pode sair do meio da missão, está lá no meio do rio, não vai dar tempo para chegar. Mas nos casos específicos, não. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é, nós temos a obrigação, é uma tarefa política, eu votar e eu cobrar os eleitos. E veja, quando eu falo, eu votei no João, o João não foi eleito. Então eu não tenho nenhum compromisso? Tenho. Meu compromisso é cobrar dos eleitos que façam um bom mandato. Né? Quando eu cobro dos eleitos que façam um bom mandato, e quando eu falo cobrar, é cobrar no sentido mais plural do termo. Né? Eu canso de mandar, por exemplo, agora estava conversando com ele, nunca conversei com ele, que é um vereador de Manaus, que estava discutindo sobre a festa e a festa da cidade, lá, o Somanaus, e ele postou alguma coisa sobre isso, a prefeitura estava dando informação, e eu mandei para ele, falei, a informação que você quer está aqui, ó. Eu não sei quem é, não é ligado ao meu grupo político, não tenho nenhuma identidade com ele, mas é um cara que está cobrando do poder público prestação de contas. O meu dinheiro eu faço o que eu quiser com ele, meu. Agora, o nosso dinheiro, eu tenho que fazer aquilo que vocês acordaram que eu faça e eu devo prestar contas. A Celene foi minha aluna na universidade. Ela com certeza já ouviu me falar 2, 3 vezes. Ele falou, se vocês estão pegando dinheiro do centro acadêmico, prestem contas. Moeda por moeda. Deem publicidade do dinheiro que vocês usaram. Que é isso que a gente tem que fazer, porque quanto mais a gente prestar conta, quanto mais você cobrar do parlamentar, mais ele vai ficar comprometido em prestar um serviço público. Um outro aspecto importante, que é a participação popular, podemos afirmar que o voto não é sinônimo de participação popular, de modo que fortalecimento da democracia e a gestão pública, isso aí é podemos afirmar que o voto não é o sinônimo de participação popular? O voto não é sinônimo de participação popular. O voto pode ser participação popular, mas não tem sido. Quando o camarada vota, a Deus dará. Mas a gente deve perguntar o seguinte, por que o fulano de tal vendeu o voto dele? Por que esse cara vende o voto, Marcelino? Porque ele é mau caráter? Não, eu vou dizer por que eu acho. O que eu acho? Vamos imaginar que eu vou lá na tua casa e está muito sol, a gente vai tomar um café lá debaixo de uma mangueira. Aí eu vejo encostado na parede, no muro lá no final do quintal, uma bicicleta toda chorada, e eu olho e falo, caramba, é uma Peugeot. Uma bicicleta que eu tinha na minha infância. Nossa, de quem era a bicicleta? Está tudo jogado, tudo enforrajado. Aí você diz assim, era do meu irmão, tá aí jogado. Ele foi embora, casou, foi embora, tá lá no Paraná, tá lá em São Paulo. Tá aí jogado essa porcaria aí. Nossa, mas será que ele não quer me vender? Não, será que ele não me vende? Não, você não presta, tá tudo velho. Não, mas você quer essa porcaria? Pega, leva embora. Fulano, pega lá a bicicleta aí pro professor. Passa primeiro no escovo para tirar essa pedra. Eu pego a bicicleta, que estava jogada há anos no final do teu quintal, que vocês não davam valor nenhum, botam no meu carro, levo e vou fazer a reforma dela. Porque eu gosto da bicicleta, porque é uma máquina, não é? Tá bom, eu dei valor para aquilo, que você não dava. O eleitor, eu falei agora há pouco que os últimos 4, 5 prefeitos não mudaram em nada a minha vida. Para uma parte importante dos eleitores pobres, em especial os pobres e miseráveis,
eles estão num grau de miséria política, social, econômica tão baixo, a condição é tão, que o voto para ele é como essa bicicleta que mora no fundo do quintal. Vale porcaria nenhuma. Vale nada essa porcaria, não muda nada na minha vida. Aí chega alguém e diz, me dá esse teu voto aí, porque o meu voto não vale isso? Não vale nada. Não, mas me dá ele aí. Tá, tudo bem. Ah, toma aqui essa meia dúzia de tábua, toma aqui essa camiseta, toma aqui essa grade de refrigerante, toma aqui um óculos, uma dentadura. Então era algo que estava lá no fundo do quintal, que não valia nada, que estava só escrovando lá, e que alguém disse que tem valor, e alguém está disposto a pagar por aquilo. Só para concluir o raciocínio. Percebe? Então esse camarada, e por que ele dá isso? Porque não vai mudar a vida dele. A experiência que ele tem é que nos últimos 5, 10, 20 anos não mudou nada a vida dele. Entrou o Arthur, saiu o Arthur, entrou o Serafim, saiu o Serafim, entrou o Davi, saiu o Davi, e a vida dele não mudou nada. O transporte continua uma merda, o lixo está na rua, a rua está esburacada. Não nem aí, mas só segurança. Vai lá, primeiro depois. Eu discordo completamente do senhor, Vicente. Primeiramente, que eu acho que já se tornou uma coisa até cultural. Desculpa, não vi. Acho que se tornou até uma coisa cultural. Porque eu já concorri a cargo de vereadora. Então, até os próprios partidos nos ensinam como conquistar, entre aspas, e como subjetivar uma pessoa a votar na gente, não valorizar. Porque, por exemplo, o seu valor está certo, que uma pessoa humilde, a gente pode chegar lá e dizer, estou com uma cesta básica, me dá teu voto, que para ela não vale nada, mas para mim vai valer. E que não afetou, por exemplo, não está afetando a sua vida, mas a vida dessas pessoas afeta sim. Afeta o cotidiano, afeta tudo, desde a alimentação, a saúde e tudo. Então ele pergunta assim, desde que as pessoas humildes, e para ela tanto faz, ela quer alguma coisa em prol daquilo. Mas tem pessoas hoje, de classe média, que elas estão nisso. E elas vendem, então, por exemplo, tem pessoas universitárias. Por exemplo, eu estou acompanhando a cargo de conselheira tutelar. Uma moça, no Rio do Vale, ela disse para mim, não, eu vou apoiar você. Uma pessoa que tem 3 casas lá, tudo e tudo. Quando eu fui lá, ela disse, olha, desculpa, mas eu vou ter que... Vou apoiar aqui uma outra pessoa. Minha casa aqui, a árvore, estava caindo muita manga em cima do telhado, ninguém queria mais alugar o kitnet. Ele veio e mandou podar, vou botar nele. Então essa pessoa, com certeza, ela é universitária, ela sabe se o valor do voto, então eu acho que isso é uma questão cultural, porque políticos são ensinados. Também que a pessoa valorize. Então, quando eu digo assim a questão cultural, porque nós temos isso incluído desde a própria escola, desde a educação. Eu me lembro que no meu tempo a gente tinha uma aula de organização social e políticas brasileiras, a gente sabe. E a gente já sabia. Eu participei de uma reunião no São José, até com o Marazês. Ele entrou lá, com toda a comunidade, e ele disse assim, eu vou botar, ele devia até para, se não me engano, para vereador. Eu vou botar banco aqui, eu vou botar um hospital, vou botar isso, todo mundo. Foi uma moça lá, simples, estava descalça, ela disse, me prove como é que o senhor vai conseguir isso, que o senhor não tem. E ela deu uma aula de política, uns conversaram com os outros e tiraram ela da reunião porque ela estava atrapalhando. Então, eu acho que não é mais uma cultura dizer assim, como uma bicicleta. Eu não vou valorizar aquilo, porque a pessoa não está valorizando o voto. Eu acho que já é mais uma questão social. Eu acho que ela se sentiu tão prejudicada, não é questão de valorizar o voto dela, é questão dos políticos não valorizarem o voto. Como o senhor falou aí da Joana D'Arc, a moça até falou que a Joana D'Arc, por ela ser mulher, não. Por ela ser uma parlamentar, enquanto nossas vidas estavam lá sendo colocadas em jogo para se tomar decisões importantes para a nossa vida, ela estava bebendo, fazendo baixaria e tipo assim, eu estou um pouco lixando o que a sociedade quer ou pensa de mim. Então, meu questionamento é esse. Deixa eu te ouvir e eu comento isso. Em relação ao voto, né? Eu acredito que é uma
fala, que é a questão de base. Né? Tem uma coisa que eu admiro muito no PT, eu já fui do PT, e admiro demais no PT. O PT ele ensina a política, a gente entender o que é política e fazer política pública. Isso é fato. Então, se você chegar para uma pessoa que faz parte e perguntar, faça uma análise de conjuntura, ela consegue tranquilamente fazer uma análise de conjuntura, porque ele investe na base. Né? Quando nós vamos para as comunidades, as pessoas elas não querem saber se vai acontecer de nós estarmos lutando por elas, se nós estamos passando fome, sede, se nós estamos correndo risco, estamos deixando nossa família para defender elas. Trabalhamos o ano todo lá com elas, elas nos veem, elas recebem cestas básicas, elas recebem os alimentos, elas estão contempladas, mas quando chega a R$50, elas desconsideram tudo aquilo. Entendeu? Então elas não estão desassistidas. Nesse momento, politicamente, elas são mau caráter, porque elas não pensam que se elas somarem, nós somos uma coletividade, não individual, porque R$50 não dá para nada. E eu vi uma lista, uma vereadora, o vereador chegou lá na base e fez a listinha com o pessoal lá e foi dando R$50 e tal. E todo o trabalho social que nós viemos fazendo há anos, eu me decepcionei de uma tal forma que eu estou retornando agora para os movimentos sociais, porque o que eu entendi, que você se sacrifica à toa, né? Então, professor, eu vejo assim, as universidades estão muito dentro das salas, são muito teoria, elas não saem do seu ar-condicionado, elas não vão para a base, elas não conhecem a realidade vivenciada, elas conhecem a realidade dita, escrita, ouvida, mas elas não conhecem a realidade vivenciada. Então, hoje, por exemplo, eu fui na universidade, na UEA, aqui de Artes. Eu gostaria muito de fazer uma parceria para que ela pudesse levar curso de teatro, curso de extensão de teatro e canto para a comunidade, para oferecer para crianças e adolescentes. Mas eu espero de coração que eu consiga, porque nós precisamos usar esse maquinário todo, federal, educacional, que tem esse poder, essa potência, fazer acontecer. Porque sai de lá profissionais e vão atuar nas suas áreas. E a sociedade como um todo, que aí vem os trabalhadores, vem as áreas periféricas, sempre vão ficar desassistidas, porque não é o político que vai lá fazer o bem. Ele vai lá quando interessa a ele. Então nós precisamos sair daqui, dessa formação, que é muito válida, aonde nós possamos pensar de lá para cá. O que a universidade pode oferecer para nós? Aqui tem várias instituições, trabalha várias, tem indígena, tem mulher, tem moradia, tem tudo. O que as universidades, estadual e federal, pode nos assessorar, pode contribuir com isso? Deixa eu ver se consigo ampliar esse debate. A tua fala, a ideia aqui não é ser portadores de verdade, de fazer essa análise de conjuntura. O voto, e não é só aqui, no mundo inteiro, ele tem perdido importância, tem perdido centralidade. Por quê? Porque antes a decisão do prefeito, as coisas eram tomadas de forma mais pragmática, porque o dinheiro estava no cofre da prefeitura, do governador do estado, etc. Hoje o que acontece? O dono de um laboratório de farmácia, o dono de um laboratório de medicamentos da Noruega, que é dona daquela, tem um medicamento que o pessoal fala, medicamento para diabetes, que a turma está tomando para emagrecer. Já não sei das quantas, uma coisa assim, uma seringa que você aplica. Tá bom. A empresa dona desse medicamento, que está vendendo bilhões por ano no mundo, só no Brasil é R$1,5 bilhão que ela vendeu ano passado, essa empresa tem mais dinheiro do que a Noruega. Ela tem mais riqueza do que o PIB da Noruega. Eu estou dando esse exemplo só para a gente poder perceber. O dono da Tesla,
Elon Musk, ele tem mais dinheiro do que a metade das nações do continente africano. Ou seja, houve um deslocamento do poder econômico que estava no Estado, na máquina pública, para um setor privado cada vez mais concentrador. Por isso que esses caras compram os deputados, compram os senadores, compram não sei o quê, para poder fazer valer as suas vontades. E é esses caras é que vão chegar lá na ponta e comprar o voto. A gente tem um candidato a deputado federal, não foi eleito. Ele nunca pisou em São Paulo de Olivença. Nunca pisou em São Paulo de Olivença. Ele teve 4.000 votos em São Paulo de Olivença. O prefeito eleito que está governando teve 6.500 votos. Só para você ter ideia, a quantidade de que esse cara teve em São Paulo de Olivença. Mas ele comprou 4.000 votos? Não. São votos de cabresto, não é voto de consciência. É voto de cabresto. Ele comprou a consciência e o compromisso do pastor, da liderança do campo de futebol, da associação de moradores, e esses caras trocaram. Eu vi em Maués, por exemplo, um cara sobe no barranco, de perto chama o presidente da comunidade e pergunta: o que a comunidade precisa? Precisamos de telha e tábua para reformar o salão da comunidade e precisamos consertar um motor de luz que a gente tem. O cara diz: quantos votos a comunidade tem? Tem 80. Tá bom. Se você me garantir os 80 votos, eu faço a reforma que você pede. Ele vai lá na sexta-feira, eu vi isso, ninguém me falou, eu vi o cara, vai lá no comércio local, compra as meia dúzia de tábua, meia dúzia de telha, a peça para o motor, compra, pega a nota fiscal, faz uma foto e manda para o cara, na sexta-feira à noite. No sábado o comércio está fechado, no domingo à noite sai o resultado da eleição. Na segunda-feira, se o cara ganhar a eleição, ele vai buscar o que está comprado, se ele não ganha a eleição, ele não busca. A comunidade, a gente tem um velho e bom teórico da sociologia, que ele diz que a gente vive, a nossa primeira necessidade é a nossa necessidade material. A minha primeira necessidade é comer e dar comida para os meus filhos. A minha primeira necessidade é ter onde deitar e dormir. Então a minha primeira necessidade é que eu vou buscar na frente das outras. Então a minha primeira necessidade é garantir isso. Então, se tem alguém que vai me dar uma cesta básica, se tem alguém que vai me dar R$50, essa primeira necessidade é que vai valer. Né? E aí, eu sou muito otimista em relação e aí falando contigo, eu sou muito otimista em relação às pessoas. Eu só não sou otimista no domingo à noite, depois da votação. Quando sai o resultado eleitoral, no domingo à noite, a minha vontade é de rasgar meu título de eleitor e nunca mais falar em política. Fico puto da vida, porque os resultados das eleições são sofríveis. Depois que passa uma semana, duas, eu vou sublimando, eu digo: não, pensando bem, não é tão ruim assim, a gente ganhou ali, fulano venceu, tá. Por quê? Porque os processos políticos, as pessoas vão tomando consciência no processo. Quando essas pessoas, com o advento do neopentecostalismo, o que aconteceu? As pessoas, eu passei minha infância inteira na igreja católica escutando que Deus era um considerado dos pobres. Não esqueci que você pediu a palavra. Deus era considerado dos pobres. Né? Deus estava reservando para a gente um lugar maravilhoso, depois da morte. As igrejas neopentecostais dizem: não, você pode vir aqui, você pode se realizar aqui, depende de você. E aí, enquanto nas igrejas católicas você tem a ideia da comuna, de viver em comunhão, de ajuntar, de fazer mutirão, de fazer ajulia, etc. As igrejas, e é claro, as pessoas faziam um resultado não muito pequeno. As igrejas neopentecostais dizem para você o seguinte: olha, você pode prosperar. Fulano prosperou, fulano prosperou, fulano prosperou. É você ter fé e acreditar e fazer a tua parte. As igrejas neopentecostais têm uma grande vantagem, que é a seguinte: é uma espécie de pirâmide econômica. Né? Quem é evangélico, né, ou conhece sabe.
eu estou ferrado, estou lascado, eu não tenho nada. Você me chama para ir para a tua igreja. Ah, vamos lá, vamos passar. Quando eu chego lá, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou moribundo. Quando você fala para o teu pastor que eu estou indo lá, eu estou trazendo um professor aqui. Quando eu chego na igreja, o que o pastor faz? Ele para o que está fazendo lá e anuncia que eu cheguei. E faz uma fala bonita, pede uma acolhida da comunidade, a comunidade me acolhe, me aplaude, reza. Aquilo lá é como um gol dentro do Maracanã no domingo à tarde para esse camarada. Eu digo, caramba! Quanto tempo eu não senti? Eu fui na igreja 10 anos, nunca, nem me deram bom dia quando entrei na igreja católica. Aqui eu acabei de chegar, o pastor me falou meu nome lá, o pessoal me chamou. E aí eu já senti um barato. Aí o cara diz assim, olha, eu sei que você está ferrado, mas vem comer um pão aqui com a gente. Olha, eu sei que você não tem onde morar, mas fulano tem uma edícula lá no fundo, é numa loja de material de construção, mas de repente você pode botar teu colchão ali, dormir ali e ajudar o cara a descarregar caminhão. Ele sai de uma condição de miséria e começa a entrar num círculo econômico virtuoso. As pessoas dão bom dia, dão boa tarde, vamos lá, irmão, vamos lá. E aí ele vai se sentindo melhor espiritualmente e psicologicamente. Ele vai cortar o cabelo no irmão que corta cabelo, ele vai consertar a bicicleta no irmão que conserta a bicicleta. E essa rede econômica de solidariedade é a base do capitalismo. E aí ele vai se sentindo que ele está melhorando de vida. E é verdade, vai melhorando de vida. Quando ele resolve sair, porque ele está sentindo falta da bagaceira, ele sai da rede, aí ele se rebenta de novo. Então esse ciclo de prosperidade é muito virtuoso. Quando o pastor fala para esse sujeito, não se preocupa, não precisa ficar em intimidade sobre o que você está falando, a sala de aula é tua e do teu filhote. Quando o pastor pede para esse camarada o apoio eleitoral, ele vai se sentir agraciado de poder apoiar. Ele vai se sentir agraciado agraciado e abençoado. Porque aí ele vai eleger esse camarada, que esse camarada é o cara que vai arrumar a vaga lá na prefeitura, é o cara que vai arrumar, vai cortar a mangueira, enfim. E aí, aquilo que deveria ser um serviço público para todo mundo, vira um serviço público para os considerados eleitos pelas forças. Já falei, a casa é tua. Só que você precisa quebrar também, né? A pessoa acha. Vou tentar, né, resumir aqui tudo que é escolher representante, escolher representante, controle social, participação popular. Vamos lá. Nós seres humanos, né, às vezes a gente esquece, né? Mas antigamente, meu pai, a minha mãe, né, e eu continuei crescendo, né? Não votava. Eu não votava. Só votava meu pai e minha mãe. Então o voto deles, por político, era abraçado. O meu não, porque eu não podia votar. Então meu pai, minha mãe envelheceram. E o voto também, os políticos também envelheceu. Aonde eles foram pensar? No meu. Para onde que eles correram? Para dentro de sala de aula. O que eles fizeram? Revolucionaram tudo. O voto do meu pai e da minha mãe não está mais nem aí para eles. Eles foram buscar voto de quem? Dos estudantes. Entendeu? Então, por isso que hoje o voto da minha mãe, do meu pai, não vale mais nada. Eles vão pegar, como se fosse político, ele é como se fosse um influenciador. Ele influencia, né, o voto. Porque ele foi buscar a influência de quem? Dos jovens. Porque para ele, aonde ele vai ganhar mais. E o jovem, antigamente, o meu pai, a minha mãe, que estudou, que a amiga ali falou, né, sobre o OSPB, que conhecia a política na escola, na sala de aula, e hoje não tem mais essa matéria, né, que eu também estudei, contabilidade tinha, e hoje não tem. Então, os jovens não conhecem a política. E os políticos,
né? Nós celebramos nos jovens. E aí eles foram pegar os votos dos jovens. Da juventude. Controle social na fiscalização, tem acho que uma armadilha que muita gente cai, que é a questão da proposição de leis. O que mais tem é a lei que é produzida para a mudança de nomes de viadutos de escola. E aí os parlamentares na época de eleição eles usam a quantidade de leis propostas para tentar mostrar que fez alguma coisa. Isso. Sim. E aí eu acho que é importante, principalmente quando a gente tem alguma pauta a ser defendida, a gente saber que tipo de legislador está propondo, o que ele está propondo, abrir mesmo os projetos. Isso é uma coisa que acho que falta, as pessoas têm dificuldade de ler mesmo o teor de um projeto, e isso acho que é natural, mas é importante. Saber se está indo para a comissão, quem são os parlamentares que compõem a comissão, se já tem relatório, para a gente realmente não cair nessas armadilhas que são usadas dentro das eleições. Aí, fala antes de eu falar, pode falar. Diante de tudo que as meninas falaram, a minha pergunta é para o professor. A possibilidade, qual é o meio que nós temos como o povo em geral, de procurar de forma impedir, ou seja, uma fiscalização ou procurarmos quem fiscaliza isso, como você falou, né? Não estava nem se importando, minha companheira defendeu, tudo bem, porque nós somos mulheres, fala da mulher, nós estamos lá para defender, nós somos mulheres. Então, assim, como que nós poderíamos fazer, reunirmos, fazermos equipe, ter debate sobre isso, para poder fazer um estudo para nós chegar à conclusão de impedir essa maldade que fazem conosco? Sim. Essas duas, só um segundo, só para concluir, eu já libero vocês. As três falas têm o mesmo sentido. Quando a gente olha para o passado, a gente sempre acha que o passado foi melhor. Os movimentos sociais no passado eram melhores, as lutas sindicais eram melhores, os movimentos, tudo a gente acha que é melhor lá do que cá. Uma coisa que eu posso afirmar que é melhor lá do que cá, é que os movimentos sociais e populares, dos anos 80, por exemplo, eles tiveram assessores. Os movimentos sociais tinham pessoas com formação, com conhecimento, não era necessariamente formação acadêmica, mas com conhecimento que essas pessoas podiam recorrer para ajudá-los no caminho da encontro da luz, da sabedoria, do conhecimento. Uma das tarefas nossas como estudantes, como pós-graduandos, etc., uma das nossas tarefas, eu faço isso como professor, é você produzir essas informações numa linguagem que o povo seja capaz de ler. Por isso que eu dou tanta entrevista. Professor, por que você está sempre dando entrevista? Porque eu estou falando para a população. O jornalista quer uma aspas minha, legal, eu falo para... Toda a minha fala que você leu falando, o Luiz está falando para aquelas mulheres do Salles, está falando para o mundo. Então, um papel nosso é, fazer essa disputa, produzir essa informação e entregar para a população, para esses movimentos sociais. Sobre a universidade, quando a gente fala de universidade, a universidade é um monstro. Eu faço parte de um grupo, por exemplo, que a gente assessora movimentos de trabalhadores rurais de Maués, que produziam Guaraná e não tinha mercado, o Guaraná era orgânico. Nós da universidade entramos, os assessoramos, ajudamos a qualificar o Guaraná, a certificar o Guaraná, e eles saíram de 13 a 14 reais o quilo de Guaraná, está vendendo a 60 reais o quilo de Guaraná. Eu assessoro o movimento de trabalhadores rurais do sul do Amazonas, que tinha 100 e tantas famílias numa área, tinha uma área de 9 mil campos de futebol, 9 mil hectares. Eles estavam sendo ameaçados de ser expulsos de lá. Eu entrei, fui atrás dos documentos, identifiquei, vi que era uma grilagem, denunciei a grilagem e os caras continuaram lá. Agora, por exemplo, eu acabei de pedir documentos do INCRA sobre um quilombo do INCRA no Tambor, em Novairão e Barcelos, para ajudar o pessoal do quilombo de Barcelos a enfrentar um problema que eles estão tendo. Então, assim, a universidade é muito plural. O que precisa fazer é bater na porta. Bater na porta e pedir. O não você já tem. Sim. O Dino está aqui, o não você já tem. Pessoal, a gente quer agradecer muito a participação do amigo professor Luiz Antônio e uma nova plenária que a gente vai organizar pelo Fórum Amazonense de Reforma Urbana. Nós vamos convidá-los Chama lá, para fazer esse debate sobre estruturas
organizacionais do governo, mas principalmente na execução das políticas, que me parece que foi um tema fundamental aí, né, da gente estar construindo. O orçamento, pessoal, é muito importante, mas quando o parlamentar, seja quem for, não deixa de participar, ele quer dizer para a sociedade como um todo, ele está descompromissado daquilo lá. É porque você tem um papel nosso, que quando você se apropria disso, você começa a dizer, ô João, ô Mário, ô João, olha, eu preciso de orçamento, porque eu fui lá com o secretário de Meio Ambiente, e ele disse que tem vontade de fazer, por exemplo, proteger os cachorros e tal, mas ele não tem dinheiro, então precisa colocar no orçamento dinheiro para fazer o socorro dos bichinhos que estão sendo socorridos. Exatamente. Você me perguntar Muito obrigado, pessoal.